Voltamos ao segundo bloco dessa conversa com a doutora em Ciências Ambientais pela Universidade de São Paulo, Sandra Inês Baraglio Granja, falando um pouco sobre o tema socioambiental nas eleições municipais de 2020. Sandra, há uma visão ainda muito grande de que as questões ambientais, elas são coisas de cuidar de rio, cuidar de floresta, e não das questões que implicam na qualidade de vida da população. Como trabalhar no sentido de desmistificar um pouco essa percepção ambiental da população? Ótima pergunta, viu, Giba? Claro que floresta e rio é super importante, a gente não está eliminando isso, né? Mas não é só isso, né? A questão ambiental é muito maior, né? E aí, a questão da educação ambiental, ela vai perpassar tudo. E aí eu não estou falando estou falando desde você começar em casa isso, né? Desde bebê, o bebê que vai para a creche, para a escola, enfim. Você trabalhar os conteúdos em casa, né? Ou então na escola, ou qualquer lugar, você tem sempre trabalhar isso com uma transversalidade, né? Eu conheço professores, tenho amigos professores que dão aula, sei lá do que, né? Matemática, vamos supor, né? Ele consegue fazer a questão transversal do meio ambiente dentro da aula dele de matemática. Ele pede, por exemplo, para o aluno trazer uma conta de água, uma conta de luz, enfim, de gás, né? E ele trabalha a questão da matemática da conta e fala de meio ambiente. Então, quer dizer, você tem que mudar a lógica total, né? Quer dizer, um pai e uma mãe que está preocupado com a questão ambiental, desde cedo, se ele tiver os exemplos de reciclagem, de aproveitamento, de não desperdício, enfim, uma série de questões aí que podem ser encaixadas, né? Você consegue ir mudando, né? Por isso que os jovens, eles têm esse... muitos deles, né, conseguem fazer essas ligações, porque tiveram essa oportunidade, esse acesso, né, de conjugar as coisas, de ver. Acho que a questão ambiental, né, a educação, né, perdão, a questão ambiental é fundamental, e aí em todos os níveis, né, em casa, tal, em qualquer lugar, né. Quanto mais eu mastigar que tudo está interligado, né, mais fácil talvez eu convença, eu dialogue, eu converse sobre a questão ambiental. Se eu trabalhar com as coisas separadas, não vai rolar. Assim, não tem como você aumentar e fazer isso de um jeito que as pessoas consigam entender essa capacidade de transversalidade do meio ambiente, né? Então, tem vários programas, tem vários professores que já abraçaram essa causa desse jeito. Os países da Europa já estão nisso há muito tempo, né? Mas ainda falta muito. No caso do Brasil, ainda falta demais. Especialmente quando a criança está num ambiente urbano, né? É muito mais difícil, né, para a criança que está num ambiente urbano fazer essas ligações do que talvez uma criança que tem acesso a outras oportunidades ambientais, né? Então, o trabalho aí é imenso, né? Bom, além da educação formal, não formal, enfim, os exemplos, o governo ele tem que fazer isso também nas suas políticas públicas, né? Sejam elas quais forem, né? Quer dizer, toda política pública eu tenho que, em linguagem simples, né, dizer como é que uma coisa está conectada com a outra, tá? Então, turismo, né? Então, eu tenho um programa de turismo. Eu tenho que ter essa capacidade como governo de dizer por que o recorte do turismo é assim, o que importa isso, como é que ele se relaciona com o meio ambiente, o que é que eu estou protegendo, o que significa, por que eu estou fazendo isso, por que as próximas gerações têm importância nessa equação. Enfim, eu acho que tem muita coisa que dá, sim, para trabalhar. Você vê professores que já estão fazendo isso em suas salas de aula, pais também, que já abraçaram essa situação, mas ainda tem muito o que fazer, eu acho. Sandra, até falando um pouco de participação e aumentando essa percepção, acho que falta um pouco também da participação popular nos organismos ambientais, né? Lógico que a gente está falando não só das grandes cidades, estou falando de todas as cidades médias e pequenas do estado e também do Brasil, né?
Você já falou uma coisa no começo, que não é necessário criar secretarias, etc. Mas o que você acha, como deve ser estimulada a criação de novos é, ambientes democráticos e participativos, ou de melhorar os já existentes, como é o caso, principalmente de São Paulo, que a gente tem os conselhos, né, regionais de meio ambiente, mas não todos os lugares funciona, né, nem todas as regionais funciona. O que, na sua percepção, o que falta para que esses conselhos funcionem mais efetivamente? O lugar que eu trabalhava, muito tempo atrás, ele ajudou a montar os comitês do Estado de São Paulo, comitês de bacia hidrográfica. E depois de 10 anos de funcionamento, nós fizemos uma avaliação de como é que estavam esses comitês. E a gente teve de tudo, comitê que funcionava, comitê que não funcionava, gente que ia participar. Tá. Acho que a primeira coisa por que eu estou comentando sobre isso? Né? Acho que a primeira coisa é a gente entender onde tem lugar para participar. E tem, viu? Tá cheio, né? Tem todas as políticas, você tem como funciona, como é que tá organizado, tem os diplomas legais para fazer isso, como é que funciona a eleição, tá. Agora, quais são os problemas, né? Primeiro, tem uma rotatividade muito grande, ou seja, vou falar, em geral, os conselhos e os comitês, eles têm 2 anos de mandato. Não estou dizendo que isso tem que ser alargado ou diminuído, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que, como é muito grande a volatilidade, a mudança, você sempre tem, às vezes, um percentual de pessoas que estão aparecendo e que são novas. E que, às vezes, não tem um contato muito forte com as questões que estão sendo tratadas. Então, você tem que ter um programa, primeiro, de capacitação permanente para essas pessoas novas que entram em determinados conselhos. Então, se eu cheguei em um determinado conselho, não sei como é que eu faço para participar, não sei quais são as pautas, eu preciso ter, né, uma aproximação disso para poder fazer isso de uma forma adequada. Então, eu tenho que suprir isso primeiro com essa inserção, vamos dizer assim, deste novo olhar que está vindo. Acho que isso é uma primeira coisa. A segunda coisa é que você tem lobbies dentro, né, de conselhos, de comitês, que defendem uma determinada coisa, tá? E às vezes esses lobbies, eles se perpetuam, tá certo? Um determinado, nada ilegítimo. Só estou dizendo que como é que a gente lida com isso num espaço onde tem que ser criado consenso. Essa que é a grande questão. E se você pegar boa parte dos comitês, dos conselhos, né, muita coisa está parada há muito tempo porque as pessoas não conseguiram chegar em consensos, né, a respeito de uma determinada coisa. Não que eu acho que tenha que chegar rapidamente em consenso nenhum. Só estou dizendo que a gente precisa estar disponível, né, para dialogar em determinados locos para que isso avance. Agora, tem muita briga também, né? As pessoas às vezes vão lá, elas não vão para dialogar, elas vão lá para brigar, ou então para defender uma determinada coisa, mas se o dela não tiver homologado, ela fica o tempo inteiro, né? E tem muita gente que não está afim de dialogar. Então, há também eu acho, uma parte das participações que elas precisam aprender a dialogar. Isso é uma coisa que não tem saída. A gente vai ter que praticar o diálogo pelo diálogo. Agora, tem mecanismos para melhorar o diálogo? Putz, tem um monte, né? A gente pode fazer várias coisas para melhorar o diálogo. Tem uma série de facilitadores, técnicos, mediadores, enfim, tem um mundo aí que dá para você melhorar. Agora, o lugar, o comitê, o conselho, enfim, né, esse lugar de participação, ele tem que entender que isso é importante, né, e perseguir isso, né, porque o diálogo é o tempo inteiro infinito, né, não tem jeito, né, ou você dialoga, né, ou fica uma coisa complicada. O que é que me apavora hoje, no contexto de hoje, né? Você estar com esses locais de participação enfraquecidos. E isso dá uma margem enorme, não é isso? Para que a pauta que é necessária discutir, ela foge da pauta.
e ela simplesmente é abandonada ou por cansaço, porque as pessoas estão cansadas, né? Muitas estão cansadas, né? Elas estão discutindo várias coisas há anos, e às vezes elas não se movem. E na hora que você se cansa, você fala, eu não vou mais lá, eu não vou participar, o que acontece? As coisas que estavam pautadas podem entrar outras pautas, e que não é necessariamente as pautas de todos, não é isso? Então, assim, eu sei que é duro dizer isso para o leitor, né, para o nosso ouvinte, mas assim, como é que eu não esmoreço, né, como é que eu não desisto de participar, especialmente frente ao contexto que nós estamos vivendo agora, de desmantelamento dos locais onde é possível participar e onde é possível garantir políticas públicas igualitárias, isonômicas, democráticas, onde a voz tenha empoderamento, onde se faça aquilo que o cidadão quer, a sociedade civil quer, entendeu? Não o que os nossos governantes querem. O Estado ele existe para fazer aquilo que a população deseja, não é verdade? Então, assim, eu me preocupa muito isso, porque eu vejo o desmantelamento de muitas coisas que estavam funcionando, né? Não tem problema você discutir qualquer coisa nesses espaços, né? Mesmo aquelas pautas que, eventualmente, individualmente você não gosta muito, tem que ir para discutir, mas não do jeito do desmantelamento. Agora, eu percebo que as pessoas cansam, né? Quando elas ficam batendo na mesma tecla, né? E a coisa não anda, isso é um problema em geral, às vezes, dos conselhos, né? Às vezes o conselho aprova uma coisa e ele vai para o executivo, ele vai para o governo municipal ou estadual, tá? Para se realizar aquilo que foi aprovado, você tem de novo um tempo de execução que ele parece que ele é infinito, né? Então isso dá uma esmorecida enorme naquelas pessoas que estão aí querendo resolver. E eu lembro nessa avaliação que a gente fez, Giba, que assim, e faz tempo isso que a gente fez essa avaliação, né? As pessoas não estavam a fim de desistir, entendeu? Elas queriam, mas elas sabiam que o tempo de maturação de determinadas coisas eram longos. Era um tempo que era longo, e aí, assim, como é que eu me motivo a participar de uma coisa onde o tempo de maturação, às vezes, ele é longo, sofisticado, complicado, eu tenho que estar lá, gastar energia, dialogar com o outro. Então, é esse o exercício da democracia, né? E viva a democracia, né, Gilmar? Ô Sandra, até aproveitando, contribuindo com isso, mais um questionamento. Será que os modelo organizativo desses conselhos também não estão esgotados? Eles não precisam ser, de certa forma, reavaliados, retrabalhados? Porque me parece que é um pouco também do modelo dos conselhos, né? A forma como ele está organizado, a forma com que as reuniões são realizadas, as eleições, né? Então, acho que talvez eu sou da opinião que precisava chegar um pouquinho mais próximo da população. Ainda não está próximo, só que eu não sou mágico para saber como. Concordo, e você sabe que tem, por exemplo, eu não vou conseguir lembrar agora, depois eu até te mando por outros meios, né? Tem uma cidadezinha pequena na Espanha, que o prefeito de lá, vamos chamar de prefeito, né? Ele tem outro nome. O prefeito de lá, ele tem um grupo de cidadãos que estão lá no WhatsApp dele, né? No WhatsApp dele. Então, por exemplo, apareceu um buraco na rua, apareceu alguma coisa na rua. Ele marca, ele convoca as pessoas e muitas decisões são tomadas no local. O que é que vai ser feito com aquele, por exemplo, aquele buraco, tá? Vamos supor que seja um buraco, né? E eu estou falando da forma organizativa. Você tem tecnologia para você fazer novas formas organizativas de decisão, não é isso? Então, talvez isso nos ajude muito. Eu não estou propondo aqui, pelo amor de Deus, desmantelar aquilo que já está organizado, né? Mas a forma de você trabalhar tem muitas outras formas que podem agilizar e melhorar, né? E motivar, né, o cidadão a querer participar de várias coisas. Então, você tem N's aqui. Se você olhar, tem vários casos de sucesso no mundo de como é que a decisão é tomada, né? E especialmente se o prefeito ou a prefeita ele entender isso rapidamente, ele consegue fazer uma gestão rápida só dele transformar determinadas formas organizativas
para tomar decisão no território. Isso seria fantástico, né? Exato, exato. Sandra, para fechar um pouquinho esse segundo bloco, vamos falar rapidamente sobre saneamento e as eleições ambientais, né? O prefeito que ganhar as novas eleições terá pela frente, seguindo as orientações do marco legal do saneamento, né? Várias ações, né? Mas agora, o que ele precisa saber ou fazer para trabalhar essa questão do saneamento na sua cidade, respeitando, né, as competências municipais, estadual, federal, e diante do novo marco de licenciamento, né, das licitações do saneamento. Fala um pouquinho, só para dar um contexto geral, sei que não é uma coisa muito complexa e ampla, mas só para orientar um pouquinho as pessoas. O prefeito, primeiro ele precisa saber na sua prefeitura quem é que presta esse serviço, porque ele pode ser autonomamente, ou seja, a prefeitura, né, faz a sua própria, presta o seu próprio serviço de água e esgotamento sanitário, enfim, ou se o município concedeu, né, a operação desse serviço, seja por uma companhia, a companhia estadual, né, do seu estado, ou se é uma operadora privada. Bom, primeiro entender isso, que tipo de contrato existe, para entender como está esse contrato, o que foi feito, o que não foi feito, quais são os indicadores de perda de água, de afastamento, de coleta, de tratamento. Ele precisa entender, né, se abastecimento, como é que está a universalização da água. Bom, ele precisa entender primeiro todas essas coisas, como é que está, quantos anos de contrato ou não, se no caso o município prestar o seu próprio serviço. Ele entender que ler com muito cuidado agora esse novo marco de saneamento. Por quê? Porque se o contrato dele estiver terminando, vamos supor que ele tenha essa prestação está sendo feita por um ente público ou um ente privado, saber como é que ele vai se comportar com relação a isso, né? Ele vai querer prestar para quem? Ele vai querer que a operadora estadual, né, pública, continue prestando, não prestando, vai querer passar isso para um privado? De qualquer forma, vai ter que ser feita uma licitação, né? E queria anotar que aqui um novo marco de saneamento, ele ainda tem coisas que precisam ser olhadas com cuidado, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, né? A água, ela é um bem público, tá certo? Quem faz a outorga, o que é uma outorga, né? É um ente público que diz, né, para quem vai usar a água, seja industrial, município, operadora pública ou privada de saneamento, quem quer que for usar, o agricultor, enfim, tá? Eu vou lá no órgão público e digo, olha, eu preciso usar a água. Ele vai dizer, bom, para que você precisa usar a água? E aí uma concessão, uma outorga me é feita para eu poder usar essa água. Aí eu digo quanto que eu preciso usar da água. Porque o que significa isso, né? A água é um bem que é público, ele não está à venda, tá? Então o prefeito precisa estar atento a isso. Na hora que os contratos forem visualizados, reolhados, revistos, né, entender como é que isso funciona, por quê? Né? A operação do serviço, ela pode ser privatizada. Agora, a outorga, né, a questão da água, ela é pública. Né? E isso ainda precisa, eu acho que vai causar ainda alguns conflitos, porque do jeito que está a nova lei de saneamento, para ela conversar com a Constituição e conversar com o Sistema de Recursos Hídricos Nacional, ainda tem algumas visões que vão precisar ser discutidas, porque eu tenho, embora o serviço ele possa ser privatizado, isso já está dito pela nova lei de saneamento, né? Eu tenho a água é um bem que é público e ela tem que ser outorgada pelo bem público, tá? Esta é a regulação que cabe à questão do saneamento. Então, o prefeito, a prefeita, ele tem que tem que compreender essas questões, né? Ele tem que pegar alguém que o assessore de uma forma correta para ele compreender o que está em jogo, né? E assim, se ele quiser privatizar ou não privatizar, ou ele entregar, né, fazer com que a operadora do estado dele faça essa operação de serviço no município, né, precisa ter claro o que é que ele quer. Veja, o município ele é o titular, né, ele é o titular da concessão. Ele tem que conversar com quem vai operar
esse serviço. E pode fazer isso agora pelo novo marco de forma regional, ou seja, pode se consorciar, né? Porque, veja, às vezes as operadoras privadas, elas não querem pegar um município que não tem renda, que é difícil, não vai dar lucro. Então, você pode pensar outros formatos de prestação desse serviço. E o consórcio agora ele está sendo previsto nessa lei de saneamento. Então, aí, prefeitos, prefeitas, candidatos, olhem isso com carinho, porque é uma pauta importante, né? E claro, né, se você tiver alguma dúvida, sempre conversar com o munícipe é bom, né? O plebiscito existe e a audiência pública é bom para tratar também dessas coisas, tá certo? Você falou de uma coisa interessante aí no final, que estava na minha cabeça já aqui, sintonia, que é isso, né? Eu já vi que realmente muitos das grandes empresas não vão querer trabalhar em pequenos municípios, né? Porque não compensa em muitos casos, né? E aí o grande problema... Privada, né, Giba? Privada, né? Porque a pública privada, porque a pública pega, né? Não tem muito... Isso. Pegava. Empresas privadas. Por quê? Não rende muito, e o principal problema é que é o saneamento, porque a água a gente tem praticamente a garantia, principalmente em municípios como o estado de São Paulo e dos grandes estados, né, a garantia em quase todos os lugares, mas o saneamento que é o grande problema, né, o esgoto, essas obras que a gente sempre diz na política que ninguém vê, então o político não faz, né, porque não rende voto, porque ninguém está vendo, não são obras visíveis, né? E agora, mas mesmo passando para as empresas privadas, nem todas vão se sentir atraídas a realizar nesses locais. Talvez essa percepção que você fala de se juntar por bacia e fazer uma licitação em bloco, né? Talvez isso seja uma solução para esse problema. Tá? Isso é apenas uma ponderação, não é nem uma pergunta, tá, Sandra? Perfeito, né? Mas eu tenho a impressão, Giba, que ainda o novo marco, na hora que ele vai ter que conversar com as outras leis, porque o saneamento, como é que eu entendo o saneamento? O saneamento, ele faz parte de um guarda-chuva chamado gestão ambiental, então ele é um dos usos, entendeu, da água, e a água faz parte dessa gestão ambiental. O saneamento ele não é uma coisa autônoma que ele não pode considerar o restante das outras políticas, entendeu? Então, talvez o prefeito ou a prefeita, eles possam olhar deste ponto de vista, quer dizer, eu preciso, claro, de saneamento, eu preciso afastar, preciso tratar, trabalhar com resíduo sólido de forma conjunta, e com a água, enfim, olhar o saneamento dentro desse olhar um pouco mais abrangente, né, e transversal. Não é a questão... só não, tem que resolver a questão do saneamento. Não, tem que resolver sim, só que ele está ligado a outras coisas, né? E a questão dos consórcios, como você bem lembrou aí, ele é um dos formatos possíveis, né? O que precisa só é ter os municípios terem condição de... porque o financiamento de uma planta de saneamento às vezes não é... Às vezes é complicado, né, para município que não tem muita capacidade de investimento, né? Então, tem bancos aí públicos que podem, né, ajudar, né, eventualmente, essas transformações aí. Tem que ter solução, né? Não dá para ficar com o saneamento do jeito que a gente está, né? É verdade, tem que ter solução. Do jeito que está, realmente não dá para continuar. Então, alguma coisa tinha que ser feita, né? Na realidade, o marco está aí desde 2002, ele só faltou ser regulamentado em algumas coisas. 2002, não, 2000... acho que é 2002. Não, Giba, no Congresso está 2 anos, mas eu lembro que eu participava de discussões em 90, aqui no estado de São Paulo, porque a gente queria montar um marco. Então, isso está muito mais de 25 anos, né, sendo conversado. É uma pauta complicada, não é simples, né? Não. Realmente não é uma pauta simples. Bom, estamos fechando esse segundo bloco de conversa com a Sandra Inês Baraglio Granja, doutora em Ciências Ambientais pela Universidade de São Paulo, e que trabalha e ministra as aulas sobre os temas
socioambientais,